Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A gente está aqui mais uma vez para mais uma aula. E antes de começarmos a nossa aula de hoje, quero dizer a todos vocês que a gente continua com bastante saudades de todos e que vocês continuem em casa se cuidando e se protegendo, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de História. É a última aula da semana e que espero que vocês gostem da aula de hoje, tá certo? Iremos falar um pouquinho sobre o Quilombo dos Palmares. Na última aula, nós vimos justamente sobre as comunidades afrodescendentes, como foi a construção dessas comunidades. E por fim, iremos ver justamente a questão do Quilombo dos Palmares, um dos maiores quilombos do nosso país. A gente vai perceber que quilombo é justamente o lugar onde aquelas pessoas, os negros que eram escravizados, fugiam justamente para se esconder ali dentro daquele lugar que era conhecido justamente por quilombo. Mas antes de nós conhecermos a história do Quilombo dos Palmares, a gente vai perceber que os negros, eles desembarcavam justamente nos portos do Rio de Janeiro, Recife e Salvador, justamente para a lavoura da cana-de-açúcar e do café. Eles trabalhavam justamente para essas questões da cana-de-açúcar e do café. Depois de tudo isto, além de trabalhar na cana-de-açúcar e no café, na produção do café da cana-de-açúcar, eles eram levados justamente para as minas. Eles, os negros escravizados, eles tinham várias funções, diferentes trabalhos. Eles ficavam com as atividades domésticas, eram ferreiros, vendedores em relação à cidade. Quando se fala na atividade doméstica e como ferreiro, é justamente para aquelas pessoas que se consideravam donos deles. Então, digamos que os donos daquele lugar, os donos de engenho, como eram conhecidos, eles tinham o poder de controlar aqueles negros que estavam ali sendo escravizados. Então, todos eles que estavam dentro daquele lugar, daquela fazenda, daquele espaço, eram justamente responsáveis pelas atividades domésticas. Lavar as louças, lavar roupa, cuidar da casa e trabalhar como ferreiros. Então eles eram justamente donos e proprietários daquelas pessoas que estavam ali sendo escravizadas. E na cidade, os negros que eram escravizados, eram justamente vendedores, ou carregavam frutas ou comidas. Cada um deles tinha atividades e funções para ser feita naquele lugar, justamente para que não viesse a ocorrer a fuga ou rebeliões em relação às atividades que estavam realizando. Então, depois de tudo isso, além das atividades que teriam que fazer, trabalhar no pesado e não ter valorização nenhuma, eles também teriam que seguir a mesma religião dos seus donos. Isso mesmo. Digamos que um dos donos de engenho, um dos donos da fazenda, tinha uma ideia justamente de uma só religião. Então eles, os negros que eram escravizados, tinham justamente essa questão de seguir a mesma religião dos seus donos. E as mulheres que estavam ali também sendo escravizadas eram mucamas, cozinheiras, cuidavam da casa e até seriam mãe preta, como eram chamadas, ou ama de leite, quando vinha acontecer justamente de amamentar a criança, que era filha ou filho do dono do seu escravo. Então ela, como mãe preta ou ama de leite, tinha justamente essa função de amamentar a criança, que era filho ou filha da sua ou do seu dono. Depois de toda essa situação, muitos negros foram mortos, isto mesmo. A morte de muitos negros se dava justamente por uma doença chamada de banzo, que era conhecida por saudades da sua terra. Muitos deles, com o passar do tempo, sentiam tantas saudades, que não queriam comer, não queriam, e com o passar do tempo foram definhando, isso mesmo, e chegaram à morte. Imagina a situação que aquelas pessoas viviam naquela época. Eram escravizadas, viviam trabalhando todo o tempo, não tinha descanso, viviam em senzalas, que eram lugares sujos, imundos, comida precária. Então toda aquela situação era muito difícil para aquelas pessoas. Então imagina também todas aquelas pessoas que foram trazidas
da sua cidade, do seu país, para um lugar desconhecido e se tornarem escravos. Então imagina como aquelas pessoas viviam. Então muitos deles morreram justamente por conta da doença chamada de banzo, que era saudades de sua terra. Então quando isto foi alcançado, perceberam que podiam fazer alguma coisa e que essa questão de poder fazer alguma coisa era justamente de fugir. A gente lembra que a construção das comunidades afrodescendentes era justamente através das fugas, das lutas, das revoltas e das rebeliões que os negros que eram escravizados fizeram. Então, com as fugas deles, eles fugiam justamente para os quilombos, que eram os lugares bem distantes da cidade, ficava lá na floresta, que eles teriam mais segurança de estar ali. Só que eles eram caçados justamente pelo capitão do mato, que digamos que seja o chefe do dono da fazenda. O dono da fazenda tinha uma pessoa responsável para tomar conta daquelas pessoas que estavam ali dentro da cisada. E que caso aquelas pessoas fossem fugir, tinha justamente o capitão do mato para ir atrás. Só que quando eles fugiam para os quilombos, eram muitos deles. Aí veio justamente a construção do Quilombo dos Palmares. No livro de vocês, na página 66, tem uma parte que fala justamente sobre curiosidade, que vai falar justamente sobre a criação, a construção do Quilombo dos Palmares e algumas mulheres que foram muito importantes em relação a toda essa situação. Então, inicialmente, Quilombo dos Palmares tinha este nome justamente por ter muitas palmeiras naquele lugar. E ficava entre os estados Alagoas e Pernambuco. Era um espaço muito grande. Para que vocês tenham ideia, no livro de vocês traz justamente essas informações. Se reuniu justamente dentro do Quilombo dos Palmares cerca de 20 mil pessoas. Isso se contava não apenas os negros que eram escravizados, que eram fugitivos, mas também os indígenas e os brancos fora da lei. E seu último líder, conhecido por Zumbi dos Palmares, foi muito importante para a construção do Quilombo dos Palmares. Ele foi muito importante por conta da sua bravura e virou lenda, vítima de traição. Zumbi dos Palmares foi morto numa emboscada e teve sua cabeça espetada e exposta em praça pública no Recife. Este fato aconteceu justamente no dia 20 de novembro de 1625, onde se comemora justamente o Dia Nacional da Consciência Negra, para que nós podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro. Em seguida, traz mais outras curiosidades. Lá na página 67, que fala a presença da mulher negra nos quilombos. Temos a presença de Alcutume, Teresa de Quariteré e Dandara. Dandara foi uma das lideranças femininas negras que lutou junto a Zumbi dos Palmares contra o sistema escravocrático. Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Ganga Zumba, por este em sinal tratado de paz com o governo português. Então a gente vai perceber que o Quilombo dos Palmares tem justamente toda essa questão. Tinha o líder Zumbi dos Palmares que foi traído e justamente o dia da sua morte foi no dia 20 de novembro de 1625. E o Quilombo dos Palmares tem justamente este nome por ter a presença de muitas palmeiras e ficava entre os estados de Alagoas e Pernambuco. Só que Zumbi dos Palmares não foi o único líder que chamou bastante atenção, mas de outros líderes que eram mulheres que chamaram bastante atenção para a construção em relação ao Quilombo dos Palmares e a construção de um país melhor. Então, tudo isto, quando se fala do 20 de novembro de 1625, é para que a gente possa perceber a importância de todos aqueles negros que eram escravizados, que viviam uma vida sofrida, para que nós tenhamos justamente a liberdade que nós temos hoje. Mas vale lembrar a vocês que a liberdade deles foi muito difícil, através de lutas, de revoltas, e muitos deles morreram até mesmo com saudades da sua terra. Mas nós estamos aqui hoje porque muitos deles não desistiram.
assim como Zumbi dos Palmares, que lutou até o fim, até o último suspiro, e como muitas mulheres como Dandara, que lutou ao lado de Zumbi dos Palmares para que o nosso país seja um país melhor e que respeite cada um que vive aqui dentro de acordo com, independente da sua cor, da sua raça, da sua religião, independente de qualquer coisa. Nós somos iguais. Mesmo que eu e você não sejamos da mesma cor, da mesma raça, mas nós somos iguais. Acreditamos nas mesmas coisas, temos os mesmos deveres, os mesmos direitos como qualquer outra pessoa. Então, justamente o dia 20 de novembro de 1625 ficou marcado justamente por conta de uma traição. Mas mesmo assim, Zumbi dos Palmares lutou até o fim. E assim foi a construção do Quilombo dos Palmares. Então, a atividade de vocês está no livro, na página 68, no livro de reforço, páginas 141 e 142, e livro de ética, as páginas são 12, 13, 14 e 15. Quem não vai buscar aí no livro de ética, tem que vir aqui na escola para fazer a atividade em casa, tá certo, crianças? Espero que vocês tenham gostado da aula e aprendido como foi a construção do Quilombo dos Palmares. Então, respeito, valorização e principalmente amor é muito importante para que nós tenhamos todos os dias um país, um lugar melhor, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima!